Bom dia a todos. Hoje, finalizando a semana, sexta-feira, 21 de julho de 2023. Já iniciando pela sessão asiática que fechou sem direção única, o CSI 300, queda marginal bem próximo da linha d'água, 0,05%. Já o Xangai retroagiu 0,06%, enquanto o Hang Seng avançou 0,8%. A bolsa japonesa, o Nikkei, teve queda de 0,46%, enquanto o Kospi subiu 0,37%. Também bem próximo da linha d'água, o Topix avançando 0,06% e a bolsa australiana caindo 0,15%. Os principais highlights que eu anotei na manhã dessa sexta-feira para vocês. Começo pelo Japão, onde o BOJ, o Banco Central japonês, diz que ainda é provável que se discuta a mudança do yield control, mesmo que não haja nenhum ajuste. Disse que o BOJ vê a manutenção da flexibilização como um importante meio ao progresso e que o BOJ não estaria confiante em atingir a meta de preços de forma estável. BOJ diz: não vemos nenhum problema importante na funcionalidade do mercado de títulos, continuamos vendo suavidade na curva de rendimentos. E finaliza dizendo: vemos pouca necessidade de agir no controle de rendimento por enquanto. O ministro da Finança do Japão diz: procuramos compilar as diretrizes de solicitação de orçamento no mês de julho. Agora, falando sobre a maior economia asiática, o regulador de moedas na China diz que os investidores internacionais continuarão a comprar ativos denominados em yuan e que há oportunidade para uma expansão estável e sustentada do investimento estrangeiro no mercado de títulos da China. O regulador finaliza dizendo que a dívida externa da China está segura. O aumento da dívida externa reflete o crescimento econômico, apesar do diferencial de rendimento entre a China e os Estados Unidos. Na tela de vocês já tem o gráfico do Nikkei e finaliza a semana com queda de 0,46%. Porém, ainda assim, quando a gente olha aqui para o Nikkei, a gente vê que o movimento desde o início dessa semana foi praticamente bastante lateral. O que ele ganha no dia devolve no outro. Ele não voltou ainda para os 31 mil pontos no suporte e também não entrou acima da LTA, onde marcaria uma posição ainda mais compradora em busca aí da região dos 36.700 pontos. Mas no relativo, o fundamento aí para o trade do Nikkei não foi alterado, ok? O movimento ele basicamente lateralizou aqui, como a gente pode ver, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente marca ele aqui e marca ele aqui nos topos e fundos que ele fez. A gente observa aí que ele basicamente andou de lado a semana inteira. Ok? Se ele andou de lado a semana inteira, não pode dizer que ele vai subir, também não pode dizer que ele vai cair, né? Basicamente ele está quase aí no 0 a 0, mas ainda eu vejo força compradora para os próximos pregões, ok? Falando agora de Europa, no velho continente, a maior potência aí europeia, a bolsa alemã, já opera com queda de 0,49%. Na direção oposta, a bolsa parisiense avança 0,12%. Na linha d'água aí, com uma alta marginal, a bolsa italiana sobe 0,03%, enquanto a bolsa italiana, quem sobe 0,03% é Londres.
Londres é que está aí mais parado que água de salsicha, zero, mais parado que água de poço, desculpa. 0,12% sobe a bolsa italiana e a bolsa madrilenha recua 0,08% no início dos trabalhos na Europa. Saiu números de venda no varejo do Reino Unido. A leitura anualizada foi uma queda de 1%. O número, ainda assim, apesar de ter caído 1%, veio melhor porque o consenso do mercado esperava um recuo de menos 1,6%. E ainda, se comparado quando a gente faz a leitura anualizada, o número anterior foi de menos 2,1%, queda aí de 1% na leitura anual de vendas do varejo do Reino Unido. Na leitura mensal, houve um aumento de 0,8% nas vendas do varejo, melhor do que o consenso do mercado de que o número anterior, a previsão era de 0,2, veio 0,8, e na leitura mês a mês 0,1% com relação ao mês passado. O chanceler do Reino Unido, Hunt, disse que agora, mais do que nunca, precisamos manter a disciplina com as finanças públicas. Ele ressalta: estamos em um momento crucial e precisamos evitar gastos imprudentes. Ele finaliza dizendo: começaremos a ver resultados se mantivermos nosso plano de reduzir a inflação pela metade. E sobre a guerra entre a Ucrânia e o Reino Unido, a Polônia deve mover formações militares do oeste para o leste do país devido a possíveis ameaças do grupo Wagner da Rússia. Mísseis russos atingiram o terminal de grãos de uma empresa agrícola na região ucraniana de Odessa, com 2 pessoas feridas, segundo as autoridades no local. As informações são da Reuters. Vamos ver como é que está se comportando nesse momento a bolsa alemã, que cai 0,45 no pregão dessa sexta-feira. Vamos aqui. Ele que ameaçou, quando ele perdeu o canal de alta, ele ameaçou vir aqui na região dos 61% do FIBO. Ele refutou esse movimento, entrou comprador, foi ao longo de toda a semana esse comprador, melhor, a semana passada toda entrou o comprador. Essa semana ele basicamente estabilizou em patamares mais altos, ele está mais perto de voltar para o canal do que ele alcançar os 61 do FIBO. Porém, aqui esse movimento ele parece refletir bastante o que aconteceu na bolsa japonesa, que a gente viu há pouco. Ele perde o canal de alta, refuta a continuidade do movimento, vai na direção oposta, porém, em um determinado momento, ele perde força compradora, ele perde o ímpeto e acaba lateralizando. Vamos dar uma olhada aqui na bolsa no Reino Unido. Basicamente, o que acontece por lá ele se assemelhou do que aconteceu na bolsa alemã. Ele andou junto a semana inteira, porém ele hoje se comporta melhor, e como nós havíamos falado no pregão de ontem, no panorama de ontem, ele voltou aqui para cima da LTA. Vamos marcar ele aqui. Tá aqui. Vamos botar uma cor diferente nesse cara aqui. Prontinho, olha lá, ele volta, ele está operando, né? O pregão tá lá no Reino Unido, tá aberto, ele volta para cima da LTA, e vamos ver se ele vai dar continuidade nesse movimento
nesse momento eu não tenho nem target para esse cara aqui, mas já basta ver que ele voltou aí para cima da LTA e da continuidade do movimento de alta. Vamos ver se ele vai fechar o pregão acima da linha de tendência. A questão agora é saber como ele vai se comportar daqui até o final do pregão. Então, melhor para a bolsa em Londres, que já avança 0,13%. Falando agora sobre o pré-mercado em Nova York, dia de agenda bastante esvaziada, a gente não tem nenhum indicador na seção europeia e também não vai ter nenhum indicador relevante na seção americana. O S&P futuro trabalha com leve alta de 0,2% e o Dow Jones no futuro sobe 0,11%. A bolsa eletrônica Nasdaq avança 0,42%, enquanto o Russell sobe 0,29%. O VIX recua 1,14% e sai negócio a 13,82%. No início da sessão asiática, ontem, saiu a notícia de que os Estados Unidos enviaram navios de guerra para o Golfo Pérsico após investidas do Irã contra navios petroleiros na região. Os Estados Unidos enviando os navios de guerra para o Golfo Pérsico após investidas do Irã contra petroleiros na região. Esse aqui é o gráfico do S&P 500, ele continua aí implacável na compra, 4.500 pontos, mostra a sustentação nesses patamares de preço, muito próximo dos 4.600. Hoje é dia de agenda esvaziada, vamos ver como é que o mercado vai se comportar, sem nenhum indicador no radar para poder ajudar aí no monitoramento do ativo. Segue ainda a pretensão dos 4.600, por enquanto nenhum indicador de revés na tendência, e 4.200 é o meu suporte principal. Eu não encontrei, passando agora para o mercado de commodities, não encontrei nada que chamasse a minha atenção e pudesse fazer preço ao mercado de commodities especificamente. Quando a gente olha para a grade de cotações, a gente percebe aí um petróleo um pouco mais alto, 0,7 agora de valorização, 76,17 no WTI, e o que chama a atenção é a volta ao patamar dos $80 o barril no Brent, valorização agora de 0,75%. O gás natural tem leve alta de 0,39% e a gasolina opera estável 0,02%. O óleo de calefação sobe 0,56%. Aí na tela já estão as commodities metálicas. Deixa eu só beber uma água. Voltei. Ouro opera com queda 0,34% agora, $1.962 a onça. Troia prata estável, marginalmente caindo na linha d'água, 0,0224,73 a onça. E o cobre avançando 0,27%. Indo para o gráfico do petróleo, ele está firme aí nos $80, porém ainda distante da primeira projeção dele, onde fica a resistência nos 87,80. O petróleo sem nenhum trigger. Se nós não tivermos nenhum trigger no próximo semestre, a gente vai ver o petróleo andando nesse range dessa caixinha amarela que está no gráfico de vocês aí daqui até o final do ano. Mesmo com a iniciativa da Arábia Saudita por conta da OPEP verificar
a eliminação de 1 milhão de barris por dia não foi suficiente para fazer preço e competir com os valores fora do mercado que estavam sendo praticados pela Rússia. Nós temos que lembrar que o país russo sofre sanções e grande parte do seu petróleo que está sendo exportado ele é feito fora da tabela de preços da OPEP e praticados no mercado internacional e muitas vezes de forma até clandestina, o petróleo russo abastecendo inclusive petroleiros, navios tanque da própria União Europeia. O preço para o WTI também segue na mesma condição. Quando a gente fecha um pouco mais o gráfico, a gente vê que ele basicamente está no meio desse caixote aí, do corredor amarelo. Para o WTI seria interessante ele romper os 82,70 e ganhar novos patamares e quem sabe buscar o barril a $90. Quando a gente olha no macro, basicamente todas as casas financeiras acabaram aí tirando um pouco do prêmio do petróleo para o final de 2023 e também para o final de 2024, de olho numa fraca demanda chinesa. O gás natural nada mudou do pregão de ontem para hoje. Observem aí que para o consumo doméstico ele não vem afetando muito porque a demanda ela arrefeceu por conta dos fortes do clima quente, né, que ocorre na América do Norte e na Europa. Aqui o ouro ele refutou os 61% justamente à medida que o Banco Central americano vai soltando suas projeções para a próxima reunião do FOMC, agora dia 26 de julho, quando a commodity entende, nesse caso especificamente o ouro, ele entende que haverá continuidade por um tempo maior nas projeções na permanência de uma taxa de juros elevada, o ouro tende a recuar. A gente vê que ele basicamente para o topo dele e a primeira projeção do 61 é um range consideravelmente até que curto, ele está no meio do caminho desse range no momento. A gente passa agora para ver o milho, porque saiu a notícia aí que eu li para vocês sobre novos bombardeiros na região de Odessa, é a região portuária aí, e aonde fica terminal de grãos ucraniano, importante aí para as exportações. Porém, eu estou controlando aqui nesse momento o mercado, ele está aberto de commodities, de grãos, de soft. O milho cai 1,42 nesse momento. A soja recua 0,07 na Cbolt. No mercado internacional, o trigo tem uma leve queda de 0,74. É um movimento técnico esse recuo, como os compradores aí colocando um pouco uma realização de lucros nesses patamares de preço para o trigo, porém ainda monitorando a região portuária ali na Ucrânia. Então os preços, em teoria, no início dessa sessão estão controlados, né? A gente não vê nenhum spike considerável na compra, a gente não vê nenhum desespero por parte do importador e as commodities operando em leve queda aí em Chicago. Na tela de vocês está o milho após uma forte alta. A gente viu aí ontem uma realização parcial de lucros com o alívio aí nas notícias de que a Ucrânia estaria buscando rotas auxiliares para o escoamento
da produção. A Ucrânia está na iminência também aí de colheita, as exportações provavelmente sofrerão impacto. A Alemanha ontem soltou nota dizendo que estaria empenhada a ajudar no escoamento da produção ucraniana por vias auxiliares, inclusive a terrestre, né, via ferrovias. Então o milho que havia sido aí fortemente penalizado pela oferta, esses dias aí houve um movimento contrário na preocupação que atinja os portos ucranianos, ok? Navios poderão ser considerados aí transportadores de armas a favor da Ucrânia. Com isso, virariam alvos fáceis aí para os russos. Vamos continuar observando o movimento do milho, como é que ele vai para o fechamento da semana. A gente sabe que existe uma parcela considerável no mercado que vai para o risk-off na sexta-feira, que é para não ficar posicionado no final de semana, né? Final de semana poderia vir a acontecer alguma coisa e o mercado aí travado, só abrindo a negociação no domingo. Então, para não correr o risco de posição de location para o final de semana, é importante a gente monitorar se eles vão para o risk-off ou ficarão de fora aí, reduzindo a quantidade de negócios, legal? Então, o milho nesse momento, junto com as outras commodities, operam com queda. Já o milho ele cai 1,49, só o café que sobe também no ajuste de posição 0,28, o café sendo bastante posicionado, sendo bastante pressionado esses dias. Está aqui o gráfico do café na tela de vocês, observem como ele ainda permanece dentro do canal de baixa. As colheitas avançam, o clima está favorável para a continuidade da colheita do Arábica. Então segue o Robusta em Londres e o Arábica na ICE de Nova York, pressionando os preços no mercado local. É isso aí, fechamos a semana, agradecendo a participação de todos, a companhia de vocês no nosso panorama. Fiquem de olho que final de semana tem relatório, o relatório semanal, e qualquer novidade eu volto aqui. Até lá, tenham todos aí um bom dia de negócios, um excelente final de semana e encontro marcado aqui na próxima segunda-feira. Muito obrigado, um bom dia de trabalho aí para todos. Muito cuidado com a volatilidade no mercado, porque a agenda está esvaziada na sessão, ok? Um forte abraço e bom final de semana, até segunda.